Muito bem-vindos ao nosso Checkmate Cast, pessoal. Dessa vez de uma maneira bem diferente. Eu acho que alguns sabem que nos acompanham que eu sou motociclista há um bom tempo. Conheci esse casal super especial agora na viagem. A gente está no encontro nacional aqui em Tianguá, no Ceará. Um lugar belíssimo, como vocês podem ver. E a gente conversando um pouco, me despertou, falei, caramba, merece um checkmate. Galera tem uma história aí de resiliência, sabe, enfim, a gente tem muito que aprender aqui hoje. Eu queria apresentar para vocês e dar as boas-vindas ao nosso canal, nosso grande amigo Ciro e Tiara Sawaia. Tiara americana, tá, gente? A gente vai chegar lá. Ciro daqui do Maranhão mesmo, mas foi embora muito cedo para fora. Bem-vindos, primeiramente. Obrigado por aceitar o convite. Ciro, valeu, cara. Valeu, Tiara. Tamo junto. A gente abre geralmente querendo saber um pouquinho da trajetória. Você falou que você começou ali no estado do Maranhão, né? Sim. E com 14 anos parece. Com 15 anos. Com 15 anos. Com 15 anos. Por quê? Conta aí pra gente essa trajetória. Na verdade, começou pela... Pode chegar um pouquinho mais perto. Aí. Começou pelo esporte. Eu era atleta de natação. Sim. E a minha família sempre foi muito forte quanto a fazer com que a gente saísse de casa, saísse da zona de conforto e viver o mundo lá fora, né? E o que aconteceu foi que eu, com 15 anos, consegui, por causa do esporte, sair do Brasil. Eu fui um estudante de intercâmbio. Na verdade, eu fiz 16 anos já nos Estados Unidos e fui por causa da natação. A natação foi o que deu esse primeiro passo para que eu conseguisse sair do Brasil, sair do Maranhão e entrar, vamos dizer assim, no primeiro mundo, né? Chegou a competir, então, lá? Com certeza, com certeza. A minha história de natação, na verdade, vem desde do meu pai. Ele era atleta de natação, aí eu virei atleta de natação, a minha irmã também. Aqui no Brasil eu cheguei a campeonatos brasileiros, representando a seleção do Maranhão. E aí, por causa disso, eu saí do Brasil e fui, na verdade, até os 22 anos, tive a carreira nos Estados Unidos, chegando à carreira profissional. Olha! Né? Então, passei pela escola, passei pelo high school, ganhei bolsa de estudos. E aí passei para a universidade. Muito também comum lá, né? Quando se destaca no esporte, você ganha bolsa, você ser convidado, né? Com certeza. O americano, os Estados Unidos em geral, suporta muito a questão de esportes, né? E com isso você consegue ter, juntar o útil ao agradável, né? O que eu quero dizer? Você consegue ter um bom estudo, escolas e universidades de primeira linha e ao mesmo tempo trabalhando no esporte e se profissionalizando no esporte também. Então esse foi o primeiro passo. Sim, para a ida, né? Para sair do Brasil e começar a vida lá fora. Né? Sim, sim. E aí chegou lá para estudar, como você está dizendo, como é que começou a despertar o lado empreendedor que estava aí dentro? Qual foi o primeiro emprego? Como é que foi a tua jornada lá no caso? Cara? Muito bem, muito bem. Eu acho que tem dois pontos interessantes. O primeiro o esporte me ensinou a todos nós passamos, né, por barreiras todo o tempo, né? E a gente precisa ter resiliência para conseguir passar por essas barreiras e chegar à meta, né? Que seja a competição, que seja a medalha, que seja o emprego, que seja a empresa. A gente está sempre passando por essas adversidades. Em todas as áreas da vida, sempre. Todas as áreas, né? E isso faz com que fez para mim especificamente para que eu conseguisse levar do esporte para o mundo profissional, que foi sempre fora da zona de conforto. As dificuldades acontecem todo o tempo com todos, né? Verdade. E a gente tem que ter consciência para saber que a dificuldade faz parte do processo, a gente só tem que dar o próximo passo e o próximo passo, né? Eu brinco que a gente não corre uma maratona de uma vez, a gente corre uma maratona um passo de cada vez. Verdade. E às vezes esse próximo passo é muito difícil, né? O próximo passo é muito difícil, mas a gente tem que pensar só no próximo passo e aí isso fez com que barreiras de empreendedorismo, constituição de empresas e etc. sempre, vamos dar mais um passo, vamos dar mais um passo, vamos dar mais um passo. Sim. Né? E aí começou com o que lá, assim, profissionalmente falando? Perfeito. A minha carreira profissional começou na consultoria. Eu fui consultor de empresa por 13 anos aproximadamente. Lá já nos Estados Unidos. Aonde lá? Comecei na Flórida, mas a gente tinha escritório em Nova York. Por um tempo eu trabalhei para uma empresa americana em São Paulo, que foi a Deloitte. Comecei pela Deloitte, né? Trabalhei na Deloitte, depois trabalhei na AIG e por último na Generali. E são empresas onde eu fazia consultoria empresarial, financeira e reestruturação completa das empresas. Legal. Então, aí que começou
a despertar a ideia de empreendedorismo, porque na consultoria a gente está sempre trabalhando com novas empresas. Sim. Então a gente trabalhava com novas situações e a gente via que toda empresa passa por dificuldade. Então, conhecendo essas dificuldades, a gente pode constituir a nossa própria empresa, né? Lógico. Constituir a nossa própria empresa. É o que, na verdade, assim, eu acredito que você tenha se preparado bastante também para dar um primeiro passo de consultoria. Com Logicamente, certeza. você estudou bastante e Com tal. certeza. Mas estudando a fundo e levando isso de, como é que fala, de experiência para as empresas, é o que muitos grandes empresários, na verdade, quebrou bastante para chegar onde chegou. Com certeza. Né? No seu caso, você acha que veio através de estudo ou a própria experiência praticando junto com a consultoria? Porque a gente sabe que no início a gente está ali, mas também está aprendendo junto, né? Eu acho que foi dessa forma para você. Com certeza. Eu acho que o estudo abriu o meu raciocínio lógico. Né? Raciocínio lógico vem do estudo, muita matemática, muita física, eu sou muito analítico, né? Mas o dia a dia empresarial com certeza veio da experiência no dia a dia da consultoria. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes empresas fazendo consultoria e isso me ensinou como as grandes empresas trabalham, né? Então a gente passava por dificuldades junto com essas empresas e equipes muito boas também, né? E vivendo o dia a dia e passando esses obstáculos de, por exemplo, eu lembro de um grande projeto que a gente fez com uma empresa de cartão de crédito, que eles queriam lançar um novo cartão para a Copa do Mundo que teve aqui no Brasil. Sim. E a maior dificuldade foi a gente entender o mercado brasileiro para conseguir lançar esse cartão que era para estrangeiros que vinham para o Brasil. Foi como abrir uma empresa, porque a gente teve que estudar mercado, a gente teve que estudar comportamento do público, a gente teve que estudar marketing, teve que estudar parcerias, fazer parcerias com bancos, com empresas financeiras e isso, tudo bem que a gente estava trabalhando para uma grande marca, uma grande empresa de cartão de crédito, mas o dia a dia é como se eu estivesse abrindo uma loja no meu bairro, eu estivesse abrindo uma revenda, ou se eu estivesse abrindo uma franquia. Por quê? Eu estudo mercado, eu estudo processo, eu preciso trabalhar com pessoas e tudo isso faz com que a gente entenda que, independente se for uma grande empresa, uma pequena empresa, uma empresa familiar, as dificuldades são as mesmas. Todo mundo passa por essas dificuldades, né? Concordo, independente do tamanho. E aí, da consultoria, então, você ficou um bom tempo, vamos dizer assim, até o retorno já ao Brasil? Na verdade, lá eu tive uma empresa, na verdade foi uma parceria, foi uma sociedade. Sim. Que foi... Já conheceu a Tiara? Já conhecia a Tiara nessa época? Eu quero saber desse encontro aí também. Quero saber. O nosso encontro foi um negócio bem bacana, entrando nesse campo, né? Porque... Na verdade, eu conheci a Tiara, ela tinha 14 anos de idade. Caramba! E a Tiara era a irmã mais nova de um grande amigo meu. Mas tinha 18 anos. Eu tinha 18, né? Eu tinha 18. Muito velho. Então, ela tinha 14 e eu tinha 18. E sempre era uma brincadeira que nosso grupo de amigos, né? O irmão dela é um grande amigo meu. Sempre foi, olha, a Tiara é a irmãzinha de todos, a Tiara é a irmãzinha de todos, todo mundo tem que tomar conta da Tiara. E assim foi por muitos anos. Tô vendo que você né? tomou bastante conta dela, tomei né? Tomei conta e trouxe ela para dentro de casa, né? Mas aí, essa amizade, na verdade, foi dos 14 anos dela. A gente não começou a namorar até os 22 anos, né? E aí a gente casou quando ela tinha 23 anos. Casaram cedo, então. Casamos bastante A diferença cedo. de idade de 4 anos, 4 né? anos. Seu 27 e ela 23, no Exatamente. caso. E aí, de lá pra cá, já estão com quantos anos aventura. juntos 7 aí? anos. 7 anos. Ah, então vocês são novos pra caramba. 7 anos. Rapaz. Eu tô com 35 anos, fiz 35 anos agora esse mês passado e ela tá com 30. Legal. Então. Vamos voltar um pouquinho lá agora, a história que você estava começando a falar do empreendedorismo, Sim. já a parceria que você iniciou lá nos Isso. Estados Unidos e o que te fez motivar também a voltar para o Maranhão, no caso, Muito bem. E aí, quando isso aconteceu, isso foi em 2014, 2015, o que aconteceu foi que também, por causa da consultoria e também relacionamento entre amigos, eu conheci um investidor americano. Na verdade, ele era mexicano que queria entrar nos Estados Unidos com franquias. Sim. E a parceria foi onde eu entraria com a parte de gestão das franquias, né?
para que a gente conseguisse entender o modelo de negócio das franquias nos Estados Unidos e multiplicar em outros países da América Central e América Latina. Já essa marca que era o que vocês gostariam de transformar em franquia, né? Exatamente. Tá. Então a gente começou lá com uma empresa chamada Title Boxing Club, que era uma boutique de boxe. Legal. Né? Tava muito forte, ainda está muito forte isso nos Estados Unidos, que são boutiques de academias, né? Então você tem boxe, você tem cycling, né, que é a bicicleta estacionária, você tem N coisas, crossfit. Preparo físico, Exatamente. boxe em si, Exatamente. e tudo que envolve o preparo físico para o boxe ter um bom rendimento. Exatamente. E isso foi um negócio bacana porque foi a desmistificação do boxe, que é um esporte, vamos dizer assim, violento, para a pessoa normal. Então a gente brincava que era o boxe sem contato, né? Não existia contato, era uma preparação física, aprendia muita técnica e etc, também de autodefesa, mas o forte era principalmente mulheres de 25 a 45 anos que queriam entrar, queriam manter a sua saúde, né, física e emocional. A saúde emocional tinha muito a ver com isso também. Física e emocional, que gostariam de fazer algo diferente, que não era só academia, ou que não era só corrida, ou só bicicleta. Envolvesse de fato um esporte que pudesse competir e tal, Exatamente, né? Vamos dizer assim. exatamente. Certo. E aí começou com essas franquias e isso a gente já trabalhou junto, né? Na verdade a gente entrou com parceria junto. Sim, então a Tiara nessa época aí já estava envolvida nos negócios. Tiara já teve algum envolvimento com empreendedorismo desde cedo também? Como é que você caiu aí de paraquedas nessa situação? Sim. Na verdade, quando nós começamos junto, eu tenho um negócio dentro da shoppings, quiosques, um pouco... Lá fora, tá. Sim, eu tenho isso. E também eu trabalho com crianças com autismo ou outras dificuldades, né? Criança com dificuldades motoras, físicas, dificuldades de relacionamento. Tá. Esse negócio ainda existe lá fora, seu? Não. O quiosque não, também? Não, fechou. Não, na verdade, quando nós foi primeiro junto, ele falou para mim, se você quer ficar comigo, então vamos, eu tenho uma viagem para Nova York, agora em um mês ou 2 semanas. 2 semanas. Então eu preciso trabalhar lá, então, porque ele tinha um escritório lá em Nova York, então ele falou isso para mim. Então ele falou, se você quer ficar comigo, então vamos, eu vou... siga-me. Eu vou te encontrar em Nova York. Encontrar em Nova York, Então, eu pensei, mas na verdade eu não pensei, eu falo, vamos, sim, vamos. Topou e pronto. Eu não sei se é doida ou jovem, mas eu falo, vamos. Deu certo, que bom, né? Sim. Então, nessa época da academia, você de alguma forma já estava envolvida lá com ele em relação à administração, que ela tocava contigo e tal. Já tinha expertise, no caso, em relação a tocar o próprio negócio, que ela já era empreendedora lá, né? Exatamente. Tá, então vamos voltar, continuando a história das academias, depois a gente volta para você. Só um negócio interessante da Tiara, que ela tinha um negócio que... bem diferente, na verdade a novidade aqui no Brasil, que são os quiosques dentro dos shoppings, de vendas de produtos de limpeza, produto de beleza, muitos brinquedos, normal isso maquiagem. Em outlet lá, que você vai andando nos corredores, né? Aí tem de mágica, tem de não sei o quê, né? E aqueles quiosques são um negócio sensacional, porque são pequenos negócios que altamente competitivos, porque tem muita gente, né? Tem muita gente e com uma lucratividade alta, né? Então era um negócio que a Tiara fazia e a gente brinca que assim, ela teve que abrir mão do negócio dela por causa do nosso relacionamento, né? Mas enfim, aí a gente vai entrar em mais detalhe nisso. Mas quanto às academias, então nós abrimos, a nossa meta era abrir 7 academias em um ano, né? E foi isso que nós fizemos. Conseguiram? Nós abrimos 4 academias na área de Miami, né? Então era Miami, Fort Lauderdale, Miami Beach, Fort Lauderdale, Hallandale Beach e Miami Downtown. Eram 4 lojas na área de Miami. E nós abrimos 3 academias na Cidade do México. E aí essas academias na Cidade do México foi o primeiro modelo de
replicar o que a gente aprendeu nos Estados Unidos, levando para outro país, né? Sim. E aí a ideia era exatamente multiplicar isso. Legal, legal. E aí, no caso, como é que foi lá em relação ao evolutivo do negócio? Você está aqui hoje, quer dizer que não foi muito para frente. Exatamente, né? exatamente. Eu queria saber o que aconteceu e o aprendizado que veio junto a isso. Exatamente, perfeito. Tem um ditado Você que a gente estava muito diz... bem, né? A gente conversou em off, gente, foi o que despertou de fato esse podcast. Ele me contou a história, falou que estava super bem, motivado com o negócio, estava indo para frente. Em um ano, como ele falou, ele tinha 7 lojas. 7 lojas, 7 né? academias. E aí agora, vamos pro checkmate desse negócio aí. Tem um ditado que a gente brinca na nossa família que diz assim: as pessoas só vê os uísques que a gente toma, mas não vê as quedas que a gente leva, não é verdade? Quando a gente conversa, a gente sempre diz, não, aqui está tudo maravilhoso, tudo lindo, tudo é perfeito, mas na verdade aqui todos nós passamos por dificuldades o tempo todo. Sempre. E esse negócio, na verdade, ele rodou por 3 anos, né? O que aconteceu? Essa parceria foi uma parceria que começou por uma aproximação de 2 mentes semelhantes, uma com, vamos dizer, um investidor anjo e eu com a ideia operacional, com a experiência operacional, e a ideia foi exatamente a gente conseguir multiplicar isso por várias coisas. Só que nós nunca colocamos isso no papel, e essa foi a grande dificuldade. Ficou de boca ali aquele negócio. Né? A parceria ficou de boca, a gente estava tendo muito sucesso, então o que aconteceu? No primeiro ano nós abrimos 7 lojas. No segundo ano foi a estabilização dessas lojas. Do negócio. Né? Recuperando o investimento que tinha sido feito no primeiro ano, campanha de marketing, aumentando o nosso conhecimento de marca nos locais que a gente estava. No México era novidade total, então bombou quando a gente abriu no México. E no terceiro ano a gente começou realmente a ter retorno financeiro do negócio. E chegou a um ponto que a gente estava com aproximadamente 30, 35 mil dólares por mês, por loja de lucro, né? De lucro. Então a empresa estava indo muito bem. E foi a hora que eu tentei colocar no papel o que tinha sido acordado de boca. Despertou, falou, opa, se a gente não botar isso agora no papel, vai dar ruim lá na frente. Exatamente, né? Exatamente. Só que aí eu estava 3 anos atrasado, essa que é a verdade. Né? Então foram 3 anos de trabalho que na hora que eu falei, vamos botar no papel, a gente tinha acordado lá atrás que seria uma parceria de X, e na hora de botar no papel, não, Ciro, você já não quero mais X. Eu não quero mais eu quero que 3X. Você tenha X, exatamente. Aí começou a confusão. E foi exatamente por isso que se desfez a parceria. Entendi. Porque a gente não conseguiu entrar num acordo no papel do que tinha sido acordado verbalmente lá atrás. Né? E aí ficou o grande aprendizado. Exatamente. Né? Que eu acho que fica aqui para vocês que nos escutam. Nunca faça negócio de boca, pode ser amigo, pode ser irmão, pode ser parente, o que for. Sempre, negócio é negócio, eu acho, né, Ciro? É aquele se ditado, tivesse negócio amarrado, é negócio, amigos à parte, não é verdade? Se tivesse amarrado lá atrás, de repente estava em ascensão até hoje, estava bem, entendeu? Você com o acordado, até porque rola, né, essa intriguinha, poxa, não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal, a sociedade sempre é bem complicada. Exatamente. Né? E foi daí do declínio que vocês decidiram voltar ao Brasil, né? Na verdade, esse declínio fez com que eu voltasse para a consultoria. Né? Tá. Então eu tive a experiência do negócio, o negócio deu muito bem. E aí falando um pouco da Tiara, a Tiara tocava um programa de crianças dentro da academia. Então chegou um ponto que nós estávamos com quase 300 crianças direto dentro das academias, tendo aulas de crianças e aulas de autodefesa. Então era sensacional, era um show, a gente dando entrevista do negócio e se multiplicando. E esse era o negócio dela dentro da academia. Eu cuidava da parte da gestão geral e ela cuidava do programa das crianças. Né? E acabou que a gente teve que se desfazer e a gente só percebe o tanto que alguma coisa é valiosa quando a gente perde. Né? Quando a gente se desfez da parceria, acabou que 6 meses, 12 meses depois, todas as academias acabaram fechando. Fecharam, né? O cara também não conseguiu segurar a onda. Né, ele não conseguiu. Então era aquele negócio assim, melhor contigo, como é que é? Ruim não, com bom com você, pior sem. Né? Não, ruim contigo, pior sem. Exatamente. Essa foi que assim, na verdade, aí foi olho grande, né, cara? Com ganância, com a vontade de querer passar por cima, enfim. Aí, meu amigo, se você estiver escutando a gente aí, tem um parceiro do lado, ou sai fora logo, ou tenta amarrar. Corre. Às vezes ainda dá tempo. É verdade. Né? Às vezes ainda dá tempo. Se o negócio tá bem,
a probabilidade é de conseguir arrumar. Exatamente. Né? A não ser que seja muita ganância. E aí você vê, se você tem um parceiro que é tão ganancioso assim, é melhor cair fora. O ideal é cair fora. O melhor é né? cair fora, exatamente. Não tem dinheiro que pague uma tranquilidade, eu acho que é por aí. Né? E aí, depois de tudo isso, você voltou para a consultoria? Aí eu voltei para a consultoria, ainda fiz mais 3 anos de consultoria nos Estados Unidos. E aí foi quando a gente decidiu voltar para o Brasil. Sim. Né? E a ideia para o Brasil foi uma ideia demorada, na verdade, que a gente tinha toda uma vida nos Estados Unidos já, né? Sim. A Tiara americana, eu já estava lá há 17 anos. Como é que foi essa aceitação, Tiara, de vamos para o Brasil? Você já conhecia o Brasil? Sim. Já conhecia? Como nós temos 7 anos juntos, eu conheci o Brasil 7 anos atrás. Tá. Mas nós moramos em São Paulo para 6 meses antes. E também eu vim para São Luís por causa da família dele. Detalhe aqui rapidinho, gente, um parêntese. Esse português que vocês estão ouvindo, ela aprendeu com 7 meses, não é isso? 7 meses. Entendeu, bicho? Enfim, vai lá. Ô raiva que eu só sei the books on the table, pô. Agora eu entendi essa frase, agora porque eu não sei isso, na verdade. Sim, Tiara, desculpa, prossiga. Aí voltou pro Brasil, aí você, a gente estava onde, Ciro? Eu me perdi também na brincadeira. A ideia de voltar pro Brasil, como que ela se sentiu no Brasil, né? Você conhecia, já tinha vindo 7 anos atrás, né? Sim, vamos lá, vamos prosseguir. Mas com certeza é muito diferente para visitar um lugar ou para mudar para esse lugar. Sim, então, todo mundo tem muda, isso, é diferente. Então, eu conheço muito, mas eu não sei exatamente como esse lugar é. Então, agora eu aprendi muito. Valeu. Fê. Sim. E também, como eu não tenho a língua, porque isso é muito importante. Então, antes eu só olhar para as pessoas. Pode deixar aí, Fê, pode deixar na mesa, não tem problema não. Vamos lá. Então, eu não aprendi muito antes, eu só olhar. E agora eu aprendi mais a cultura, as pessoas, eu aprendi muito isso. Mas como eu sinto aqui, é muito difícil, na verdade. A cultura, eu acho que conflita muito, é o principal, né? Sim, isso é. E não só porque essa cultura, não porque é mal ou bom, tem tudo cultura tem diferenças. Então, só porque isso é muito diferente para mim, isso é difícil. Sim, eu entendo. Não é questão de, olha, brasileiro, você tem uma cultura que não é sobre isso. É como ela aprendeu desde criança ser diferente, né? E chega no... É a mesma coisa, eu acho, da gente. Um exemplo, ir para Afeganistão, para uma Índia da vida, você vai ficar, comida de rua, tudo diferente, pega na mão aquele negócio todo. E para eles é normal. Exatamente. Cresceram assim, né? Então a gente entende, pode ficar tranquilo, tá? E também tem momentos para passou, porque quando você mudou para outro país, na verdade, porque outra detalhe, e isso não é minha primeira vez para mudar para outro país, lá fora do meu país. Então, essa vez é mais fácil. Fácil não, mas é mais fácil. Entendo. Porque eu sei, eu vou passar esses momentos. Então, tem momentos muito bons. Quando você chega, é tudo diferente, tudo lindo. A adaptação é bom porque você ainda está ali curtindo um turismo, vamos dizer assim, né? Isso. Mas depois, não sei, 1 mês, 2 meses, você pensa, eu não gosto disso, eu não gosto da comida, eu quero minha comida, eu quero minha casa. Sim. Então, e você sente isso. Mas também passou. E passou para outra parte. Então, agora, como eu fico aqui um pouco mais, eu sinto, tá bom, eu gosto disso, eu não gosto disso, mas não tem muito problema com tudo. Então, isso é muito importante para pensar sobre isso. Tudo passou. Eu acho que tudo passa. E o mais importante disso é ela sair da zona de conforto, né? Exatamente. É o que moveu vocês hoje a estar de novo no novo negócio que a gente vai chegar, né?
Exatamente. e está em ascensão novamente. Exatamente. Né? Então, a galera acha que todo mundo já chega sentando na janelinha, né? Assim não. Isso é uma brincadeira, eu não sei se você entende, chegar a sentar na janelinha do avião. Não é fácil já chegar sentando no melhor lugar, né? Sim. Então tem a história por trás disso, tem a superação dela de querer, poxa, não é fácil. Eu lá nos Estados Unidos, no tempo que eu fiquei, eu sentia falta do meu arrozinho, do meu feijão, do meu bifinho, enfim. E A são gente coisas, fica, né? são coisas que você não consegue explicar. Exato. Né? Não é que você diz assim, não, eu quero É essa físico, coisa. é mental, é físico, tudo mental, junto, é cara. clima, Clima, é acesso, sim, é conversação, é o que você conversa, como você conversa. Verdade. Então tudo isso acaba impactando. E o que ela falou é muito bacana, porque assim, a gente diz que quando você vai para uma situação nova, você passa por ciclos, né? Então, nós sempre... A gente morou um ano na Colômbia durante esse trabalho, né? A gente morou um ano na Colômbia e foi a mesma situação. No começo é tudo novidade, é tudo lindo, maravilhoso. Depois, primeiro mês, segundo mês você começa, poxa, mas eu não gosto disso, eu sinto falta disso e etc. Começa a sentir dificuldades. Sim. Quando você chega mais ou menos no sexto mês, você diz, essa é a minha nova realidade. Sim. Né? Aí você começa a realmente aproveitar a tentar as adaptar coisas. E tipo, não, o que eu Exatamente. tenho, vamos lá, né? Essa é a minha realidade, vou me adaptar, vou começar a fazer amigos, vou me relacionar com pessoas dessa cultura e etc. E aí que realmente você consegue entender o que é essa cultura. Sim. E isso é a mesma coisa no negócio. Se você pensa sobre o negócio, quando você começa, tudo é lindo, maravilhoso e tal, é maravilhoso, né? Aí passou o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, aí você vê, poxa, não está como eu imaginava. Verdade. Aí você começa a ver dificuldades, problema financeiro, problema de fornecedor, problema de cliente, e você começa a ter dificuldades, de repente você diz, peraí, eu estou pegando o ritmo do negócio. Sim. Tem pontos positivos e tem pontos negativos. Sim. Aí você começa a aprender. É onde aprende e ajusta, né? Exatamente, aí você vai ajustando, porque quando esse momento chega, você pode dizer assim, opa, tô fora, fecha, não quero mais, porque opa, não ficou dá. difícil. E sempre tem uma visão a longo prazo das coisas, Exatamente. né? A gente não viver aquele momento como, poxa, é o fim do mundo, eu estou devendo fornecer. Não, cara, Não. né? Tem formas e tem jeito. Nenhum negócio, eu costumo dizer até no podcast, que é muito difícil a gente ver um gráfico só subir Não tem. ou estável. Gráfico é, cara, e negócio é assim, você vai lá, aí tem mês que a gente sabe que é um pouco pior. No meu caso, que eu trabalho com publicidade, falei com você, né? Sou veículo de... Início de ano até carnaval, pra gente não existe. Sim. O Brasil começa a funcionar só depois do carnaval. Exatamente. Então você tem que ter o capital de giro, já pensando nisso. Apanhei lá atrás, mas hoje vem de aprendizado. Eu acho que é por aí, né, Ciro? Exatamente. Aí quando você começa a entender isso, que você tem dificuldades, e isso talvez demore 1 ano, 2 anos, aí você consegue realmente rodar o seu negócio, né? Tem sazonalidade, você acabou de falar. Sim. Não adianta você começar a operar em março, quando chega em outubro, você diz, eu tenho o melhor negócio do mundo, Não aí chega existe. janeiro, que o país para. Meu negócio não está indo bem, eu vou fechar. Não, Isso, é cara. sazonalidade, Não. né? Então, tudo isso faz parte do aprendizado para que a gente consiga passar por dificuldades. Sim. E eu entendo que tocar um negócio, como qualquer outra coisa, mudar de país, se você encara isso como tocar um negócio, é a mesma situação. Verdade. Você passa por ciclos que tem coisas boas, tem coisas negativas, você vai aprendendo, você leva muita cacetada, que não é brincadeira, né? Verdade. A gente brinca que é carambelada, você leva umas carambeladas, quando você levanta do outro lado, você diz, puxa, sobrevivi, vamos para a próxima, né? Não é, e aí você vai para a próxima, e aí você vai levando. E nós estamos falando aqui, assim, gente, porque eu lá atrás, eu pensava, poxa, fulano tem um negócio tão saudável e tal, poxa, como é bom ter um negócio assim estável e né? tal, Perfeito. né? A gente não tem a noção real do que de fato cada um passa. E a gente está falando aqui com um grande empresário que veio de 7 lojas de academia, faturando bem, que tem também esse tipo de problema. Com certeza. Todo mundo, toda empresa passa por isso. Com certeza. Né, cara? E eu queria aproveitar, cara, para parabenizar de verdade a união da Tiara, a força de vocês, de ser de fato aquela mulher alicerce, né? Que eu vejo que ela te acompanhou, teve como escolha de te acompanhar em todos os momentos. Com certeza. Né? E na viagem sempre com você, embora com as dificuldades de clima, de tudo, ela ali agarradinha na moto, eu achei isso tão legal. E, poxa, não é para qualquer um poder ceder dessa forma, né? De fato, ela ter que se adaptar a uma cultura que você já conhece e vice-versa, que eu sei que também você já pode ter feito isso por ela, né? Com certeza. Mas eu queria saber como é que foi para vocês a escolha do Maranhão. Por que vocês vieram para o Maranhão?
Ah, por quê? Posso falar? Sim. Pode. Na verdade... Pra mim, não. Sim. Primeiro, pra mim, sou pra amor. Só Por isso, só pra ele. Mas... Que Prateado foi por bonitinho. amor. Mas a nossa decisão de voltar para o Brasil foi porque, na verdade, eu tenho 2 negócios aqui no Brasil. O primeiro negócio é uma consultoria que a gente vai falar Você continua com a consultoria, consultoria então. empresarial. Legal. Hoje a gente está trabalhando com algumas empresas em São Luís e fora de São Luís também, uma empresa em Manaus, que a gente está fazendo uma reestruturação completa, tanto financeira como operacional. Massa. Esse é o meu negócio e tem o negócio da nossa família também. Então eu sou a 4ª geração da minha família tocando o mesmo negócio, que é o negócio agropecuário. Né? Então, esse negócio que você chegou da agropecuária já estava lá. Já você estava chegou lá. para tocar da sua forma. Exatamente, né? exatamente. Certo. E eu acho que esse é um negócio interessante da nossa história, que assim, eu sempre gostei de fazenda, eu sempre gostei de estar dentro do mato, esse sempre foi o meu sonho. Mas os meus pais não deixavam, eles falavam, não, você tem que ir lá fora, você tem que trabalhar para outras pessoas, você tem que aprender. Diferente e legal, né, cara? Você deve ser muito grato a isso hoje, esse empurrão, na época né? foi muito difícil, eu imagino, né? Na época foi muito imagino. difícil, porque eu dizia, poxa, mas vocês não estão deixando eu voltar para casa. Eu falei, não, você tem que ficar aí, você tem que aprender, você tem que sofrer, né? Então essa foi realmente um ensinamento que fez com que... Foi o checkmate da sua vida. Exatamente, né? que nada cresce na zona de conforto. Sim, você tem que sair da zona de conforto, você tem que criar, você tem que desenvolver para que você consiga agregar se alguma coisa já existe. Foi isso que aconteceu. Massa, cara. Porque eu tô Então, o nome da nossa empresa é AgroBúfalo, tá? Então, a AgroBúfalo é uma empresa... Uma fazenda de búfalo. Fazenda, a gente cria búfalo. Meu pai... Savini Sawai é um nome renomado na criação de búfalo, foi professor na universidade por 38 anos e hoje a gente dá palestra nos congressos mundiais de búfalo e etc. A gente tem uma produção de carne expressiva aqui no Maranhão. Como é que é o nome da sua mãe? Renata Sawai. Cara, sabia, bicho. Olha que doido. Sua mãe já foi minha cliente, inclusive. Olha só, sério. olha só. A gente, por isso você falou, cara, eu vou lá no apartamento e tal, sempre vejo. Aí agora Sawai ligou tudo, cara, é só São Luís pra acontecer isso, tá? É de verdade, tá? Sempre quando eu falo meu sobrenome, porque agora meu sobrenome é Sawai, então sempre quando eu falo meu sobrenome, as pessoas, eu sei, sua família, seu marido é Renata, Savini. Cara, que massa. Inclusive, na nossa primeira conversa, a gente ficou ali, cara, uns 30, 40 minutos, a gente conversando e tal, muita gente boa tua mãe. E ela falou do filho dela e tal, encontro, cara, numa viagem na estrada, sacou? Tamo no podcast quando de as coisas estão cara. alinhadas. E a gente literalmente descobriu isso agora, né? Vou aproveitar aqui para mandar um grande beijo para dona Renata Sawaia, seu pai, que eu não conheço. Savini Sawaia, galera, gente boa. Ela trabalha com joias lá em São Luís, né? Joias. Ela tem um negócio dela também, trabalha no negócio da família. Sim, tá sempre, eu vejo sempre as fotos dela na fazenda também. Exatamente. Ela gosta, né, dessa atmosfera. Gosta, sim, vamos lá, desculpa. Sim. Aí, o que aconteceu na nossa família, que foi, eu acho que muito importante para que a gente conseguisse crescer. Eu sou muito grato aos meus pais por tudo que eles tanto para mim como para minha irmã, nos proveram, nos ajudam, nos ensinam muito. Mas eu acho que a parte mais importante foi o de colocar a gente para aprender de outras pessoas, que foi esse, não, fica aí, vai lá, vai aprender, vai trabalhar para outras pessoas. Por quê? Hoje, nessa volta, eu consigo ter uma conversa com meu pai, eu consigo ter uma conversa com a minha mãe, que eu tenho a minha experiência, eu tenho conhecimento nesse ramo e foi exatamente por isso que eu voltei, eu trouxe para dentro da nossa empresa bagagem de gestão financeira, gestão administrativa, gestão operacional, para que a gente conseguisse passar para o próximo patamar. Massa, né? cara. Então, ao invés de eu vou continuar tocando a empresa do mesmo jeito que meu pai tocou nos últimos 40 anos, não, a gente está passando por um processo de sucessão. Reestruturação total. Reestruturação completa, desde gestão de funcionários, a como a gente está controlando o financeiro, que investimentos fazem, aonde que a gente aplica, né, que investimentos fazer, etc. Fazer investimentos, sim. Exatamente, para que a gente consiga, então a gente brinca que eu estou quase fazendo uma consultoria para a nossa empresa, né? Não, mas há um adendo aqui, eu acho que quem precisa de fazer uma consultoria são seus pais, para os pais aqui, cara. Porque a gente hoje, a cultura lá eu acredito ser muito diferente, mas aqui a gente está muito acostumado a colocar o filho aqui debaixo da gente, proteger, né? E é difícil. Isso nos Estados Unidos é muito forte de você botar o seu filho para fora. Né? Certo. A gente brinca lá brinca não, é realidade. Com 18 anos, faz as malas e vai para fora.
Se você falar isso aqui para não só no Brasil, mas qualquer família latina, famílias italianas, eles vão dizer, você é louco, o filho tem que ficar dentro de casa até casar, 35 anos, 40 anos, tem que ficar em casa até casar. Não, 18 anos, você é um adulto, você vai resolver os seus problemas, você vai viver a sua vida. Isso nos Estados Unidos funciona muito bem e faz com que as pessoas se desenvolvam, passem por dificuldades e tem os pais como suporte, claro, mas você vai trabalhando e você vai desenvolvendo. E nessa volta para cá, tanto para mim como para a Tiara, eu acho que a gente passa por muitos ajustes exatamente por isso. Por exemplo, na empresa não é papai e mamãe. Na empresa é Dr. Savini e a Dona Renata. Eu tenho esse plano de trabalho, com certeza. Dr. Savini e Dona Renata, olha, eu tenho esse plano de trabalho, essa é a minha meta para essa semana, é isso que eu quero fazer, esse é o retorno financeiro que eu estou esperando. A gente opera como uma empresa independente de relacionamento familiar. E tenta trazer isso para fora também. Quando a gente sai da empresa, a gente deixa na empresa os problemas, tenta, né? A gente tenta deixar os problemas da empresa na empresa. Cara, vocês são muito maduros, não estou preparado para isso. É dificuldade, meu amigo, é dificuldade. A gente passou por muita dificuldade e a gente tem um comportamento que é, eu quero aprender o tempo inteiro. Eu quero o tempo todo estar aprendendo. Sim, eu gosto disso, eu também. E isso aqui no Checkmate tem me trazido muito benefício, sabe? Ó, muitas dicas de pais como essa, eu sou pai de 2. E eu tento sempre estar aplicando em casa o que eu consigo sugar um pouquinho daqui, assim como um pouquinho do nosso entendimento daqui hoje, a gente está passando para o público, eu tenho certeza que vai chegar no lugar certo essa mensagem. Com certeza. Cara, é muito difícil para os pais, né? Muito. Nas nossas duas famílias, tanto na família da Tiara como na minha, foi assim, ela estava brincando que quando a gente começou a namorar, eu falei para ela, em 2 semanas eu tenho uma reunião em Nova York, eu estava indo para uma reunião, eu falei, de lá eu vou mudar para a Colômbia, a gente passou um ano na Colômbia, né? E eu falei para ela, me encontre em Nova York. A mãe dela, o pai dela, foi um suporte extremo nisso. Não, é isso que eu ia perguntar. Foi tranquilo para eles a aceitação de, poxa, minha filha está indo? Na verdade, porque eu falo antes, eu não pensei, eu falo, vamos, sim. Mas quando chegou a dia, eu preciso sair. Na verdade, foi a noite antes da viagem. Então eu sentei. Na noite da viagem você chegou com a notícia? Não, na noite da viagem ela ficou em dúvida. Ah, que susto! Isso, se eu fosse sua mãe, eu ia te dar 2 cascudos. Não, mas eu falo com minha mãe, eu falo, eu não sei, eu vou amanhã, isso é muito doido, eu não sei eu fiz isso. Ela fala, não, vai, não, você não vai ficar aqui, vai. Você pense sobre isso, você fiz isso, então vai. Se isso não é certo, você chega lá e não é certo. Não tiver sucesso, né? Então voltar, não tem problema. A casa do pai está aqui, te aguardando. Sempre é aqui, mas vai. Caramba, bicho. E é normal esse tipo de cultura, de relacionamento com os filhos lá, acho que você deve... Com certeza. Né? Sim, 18 anos. Sim, na verdade, nesse momento, nós foi primeiro junto, eu já lá fora a casa das meus pais. Você morava fora da casa dos seus pais? Ah, você já estava morando fora. Sim. Tá. Só quando antes eu saiu do meu casa sozinha. Sim. E voltar para meus pais esses 2 semanas para preparar para sair. Sim. Para viajar, Então, isso porque eu fui com minha mãe, falou com ela falou, não, vai, isso é certo, vai. Coração de mãe também não se engana, né, meu amigo? Vocês já estavam juntos há quanto tempo lá, quando, verdade, assim, de namoro? Né? Na verdade, a gente tinha acabado de começar a namorar, mas como eu te falei, eu conheço a família da Tiara. Sim, desde criança, então já sabia quem era. Então a família se conhecia, eu conhecia muito os pais dela. Sim. E ainda sou muita confiança, né? E muito amigo do irmão dela, principalmente. Tanto que quando a gente casou, eu liguei pro irmão dela para pedir a mão dela em casamento. Eu liguei pro irmão dela primeiro, depois eu liguei pro pai. Eu falei, o nome dele é Dylan, né? Eu falei, Dylan, rapaz, e a gente tava na Colômbia, né? Sim. A gente tava na Colômbia, eu liguei para ele, aí eu falei, eu preciso falar com você. Não foi Colômbia, foi Chile ou São Paulo, porque... São Paulo, foi São Paulo.
A gente estava aqui em São Paulo, eu liguei para ele, eu falei, Dylan, eu quero pedir a mão da Tiara em casamento. Ele falou, na hora que tu me ligou eu já sabia. Caramba! Na hora que tu me ligou eu já sabia, com certeza, meu irmão e tal, não sei o que. Depois eu liguei pro pai dela. Eu liguei, o Dylan já aprovou. Agora Não, na verdade, porque meu pai é muito rígido, muito para ser militar. Sim, então ele sabe sim. isso, então ele precisa vai com meu vai meu irmão para maciar e volta pro pai. Exatamente. Então, isso fez com que, na verdade, foram a gente estava um mês mais ou menos junto, né? E a gente já se conhecia há muito tempo e eu sabia que eu ia viajar. Eu estava pleiteando um trabalho novo nessa época e eu sabia que eu ia viajar e isso fez com que a gente passasse um ano viajando na América Latina inteira, com base na Colômbia, né? Sim, isso estudando negócios e fomentando, né, tudo que vocês foi hoje... na consultoria, fazendo a consultoria. Exatamente, eu trabalhava para a IG na época e fazendo a consultoria. A fazenda lá hoje é corte, leite, como é que hoje vocês... nós trabalhamos principalmente com corte e genética, a gente revende touros, revende novilhas, né? São fêmeas e machos de alta qualidade. Meu pai vem trabalhando isso há mais de 40 anos, né? Na verdade começou com o meu avô, meu pai assim, tem uma empresa já estável, que não quer dizer que não passa por dificuldade, a gente está passando por dificuldade toda semana, né? Mas a gente trabalha com corte principalmente, né? Venda de carne de búfalo e com venda de genética, que são touros e novilhos. É bem saudável a saída da carne de búfalo? Saudável, eu falo comercialmente falando. Sim. Tem essa procura assim legal? Porque não é fácil da gente encontrar assim em qualquer lugar. Não é fácil, né? e é um produto, vamos dizer assim, classe AA. Tá. Por que eu quero dizer isso? Ele é um produto de... Não classe AA na questão financeira, mas classe AA na qualidade do produto. Tá. Ele é um produto que... Hoje a carne de búfalo é uma das carnes mais saudáveis, comparado com a carne do boi, é uma carne mais saudável, com menos colesterol, menos gordura. Os animais que nós trabalhamos são animais jovens, então a gente abate animais de 18 a 24 meses, às vezes 36 meses, às vezes até 36 meses, mas são animais muito jovens, então a carne é muito saborosa. Faz uma diferença, né? A carne é muito saborosa e a questão dela ser muito saudável, né? Uma carne magra que quando você... por exemplo, você está com um trabalho de perca de peso ou você quer realmente ter uma carne mais saudável, você passa para carne de búfalo do que para carne de búfalo. São Luís consome muito esse tipo de... Consome bastante, consome bastante. Restaurantes ou... vocês atendem mais restaurantes no caso, né? Açougues, casas de carnes específicas. Sim. E hoje a gente abate 1 a 2 carradas por semana para São Luís, né? Então a gente... Aí tem daria quantas toneladas aí? São 50 animais por semana, aproximadamente. Cada animal deve pesar o que? Umas 1 tonelada? 250 quilos, né? 250 quilos. É porque é novo, de né? Carne, né? De carne, porque tira tudo. Isso. Não aproveita tanto igual o boi, né? Vamos dizer assim. Na verdade, tem o mesmo rendimento, né? Você pega um animal vivo e depois que você tira as vísceras, tira o couro e etc., fica aproximadamente 50% do peso do animal. Então é um animal de 500 quilos, que depois de você limpar ele inteiro, tirar couro, etc., couro, pé, cabeça, vísceras, ele chega a 250 quilos, 50% aproximadamente, né? Sim. Então, hoje a gente tem aí 50 animais sendo abatidos por semana para a Praça de São Luís. Pô, que legal, cara. É um negócio, então, grande, você está tentando aumentar já, né? Isso. Trazendo inovação. Isso. Tiara já está no meio desse contexto, como é que Tiara está profissionalmente falando? Está tentando se encaixar? Como é que está a tua chegada em São Luís, Tiara? I didn't understand that. How are you inside of the business? Are you getting in the business yet? Are you still trying to figure it out? Entendi. Agora, como eu falo melhor agora, eu começar para trabalhar com eles mais. Mas eu trabalho com ele, ele precisa de ajuda. Eu ajudo ele. Então, se eu preciso ajudar ele dentro do curral com os búfalos, eu trabalho com ele, com os vaqueiros e eu ajudo com vacinação e essas coisas. E também em São Luís eu ajudo para comprar as coisas para a fazenda. Agora eu fiz isso porque está na parte de adaptar, né? E a língua, né? A língua é muito necessária. É muito necessário. Por exemplo, hoje a Tiara está responsável por todo o setor de compras na cidade, né? Então a gente ela já consegue ligar e fazer o pedido, ela vai, né? Ela faz, e aí a gente brinca. A galera já sabe, né? Quando liga a gringa. Liga. E, por exemplo, hoje ela compra encanamento, que a gente precisa muito na fazenda. A gente tem uma rede de água considerável na fazenda, compra encanamento, compra rações, compra insumos para a fazenda em geral.
ela já faz essas compras e isso está forçando ela até mais a trabalhar mais o português, né? Não, porque então, ela tá cara, que ir pro como é que foi tão comércio. rápido isso, a questão de aprender a língua? Tem alguma técnica que vocês já rodaram muito, né, de Sim. verdade? Ou você acha que foi espontâneo por ouvir sempre? Na verdade, eu não sei, porque foi fácil. Foi fácil? Não foi fácil, foi rápido. Foi Sim. rápido. Não foi fácil, mas foi rápido. Tem muita coisa parecida também, né? Algumas coisas são Sim. parecidas. Poucas, não muitas, E mas... tem um ponto eu acho que é o mais importante, que é a imersão completa. É verdade. Então, você quer fazer aula de inglês? Ótimo, você vai ter base, mas você só vai realmente aprender a falar inglês quando Lá. você estiver imerso numa cultura, falando inglês, café, almoço e janta. Não tem jeito, meu amigo. Ou você inglês. fala, ou você fala, ou vai você passar fala. fome, né? Isso vai fazer com que você rapidamente, novamente, Sim, saia da zona de conforto e comece a desenvolver e trabalhar, entendeu? Sim. Então, isso vai para línguas também. Você tem que sair da zona de conforto. Você fazendo aula de inglês 2 vezes por semana, meia hora, 1 hora, não vai te ensinar a falar inglês. Vai lá, começa a ir no supermercado, começa a fazer compras, começa a negociar e você vai aprender a falar a língua. Sim, sim. Eu, inclusive, voltando aqui um pouquinho, numa conversa que a gente teve na piscina, conversando com a Tiara, a diferença cultural das brasileiras, né, em si, e o choque que ela deve estar sofrendo, que é difícil chegar se enturmando. O americano, de fato, ele aguarda o momento correto de entrar, né, e o brasileiro, às vezes, interpreta como se não quisesse se misturar, né. Tá sendo difícil um pouquinho para você, né, Tiara, passar por esse processo. E... O que você acha que nós brasileiros poderíamos melhorar para acolher melhor esse tipo de situação? Você acha que é cultural e é conflito e você está disposta a mudar por isso? Como é que está sendo na sua cabecinha isso? Só explica para eu. How do you feel about the relationship with the Brazilian women? And what would you have to teach to the Brazilian women, or do you think it's just a matter of adapting and learning this culture? Translate aqui é assim, ao vivo. Sim, ao vivo. sim. Não, porque eu entendi, mas eu quero... Entendi. Sim, isso. Não, mas na verdade, as mulheres, nós mulheres, são difíceis em todos os lugares. Talvez as mulheres não gostem do que eu falo agora, mas eu acho isso é certo. Nós pense sobre muitas coisas, ou somente não pense sobre isso, as outras, alguma coisa assim. Eu acho, isso é a minha perspectiva, então não é para mas eu concordo com a sua perspectiva. Sim, então não é só daqui, as mulheres daqui é muito difícil, não, todo mundo tem isso. Sim. Mas para mim é muito difícil as mulheres não, exceto eu, então eu sinto isso muito. E engraçado porque quando eu conheço uma nova pessoa, eles sempre falam, nós brasileiros é muito agradável, é muito aberto, né? Mas para mim isso não é minha perspectiva, eu não sinto isso. Sim. E também eles falam isso, eles dão um beijo, um abraço, mas não é realidade. E para mim isso é muito difícil, porque em meu estado, não é cultural americana, mas meu estado, as pessoas são muito agradáveis, muito abertas. Então, na verdade, talvez tem níveis. Então, para mim, meu nível é muito alto em agradecer. Mas para mim já era diferente, para mim o americano não gostava tanto do toque, do abraço e tal. E no seu caso lá já tem muito isso, né? Sim, a questão do abraço, né? A abertura do relacionamento é muito pessoal. Entendi. Né? É realmente muito pessoal e de abrir o coração mesmo. Sim, né? Eu acho que, e eu sinto isso também com os brasileiros, que nós somos muito fechados. Nós temos várias faces, né? Entendi. A gente tem a face do grupo de moto, a gente tem a face do trabalho, a gente tem a face de casa e o americano, e aí ela falou muito interessante que é do estado dela, do Kansas, né? Ela é do meio oeste americano. É muito, essa é a minha pessoa e é isso que você recebe em todas as situações. Que legal, então você cara, tem um relacionamento mais verdadeiro. Tipo, eu sou mais animado no âmbito de amigos. Isso. Eu sou mais reservado no familiar. E às vezes acontece de com fato, certeza, né? Com e certeza. Aí lá já é uma coisa mais linear, né? mais linear, onde
Tem um termo em inglês que fala assim, this is what you get, que é isso é o que você, isso é que eu tenho, isso é o que você recebe. Não tem Cara, várias isso é legal faces, de aprender, né? Porque de né? fato a gente Exatamente. está sempre passando a verdade ou tratando, um exemplo, né, gente? Aqui entrando numa outra atmosfera. Você trata seus filhos como você trata seu marido, como você trata sua esposa. Exatamente. E eu acho que isso faz muito sentido. E te torna verdadeiro, Verdadeiro. consigo mesmo. Você não vive em conflito. Verdade, você não vive em conflito cara. que assim, não, eu tô nesse ambiente, então eu tenho que ser diferente. Eu tô nesse ambiente, eu tenho que ser diferente. Não, esse sou eu. Né? massa, e isso faz né? com que você tenha amizades mais verdadeiras, porque não tem segundas massa. intenções, não tem, massa. né? É realmente uma atmosfera mais nivelada. Nivelada, Né? Nivelada. sim. A gente está caminhando para o final, já tem mais de 1 hora de papo. Eu te falei que ia Passou passar muito rápido. rápido. Eu queria só para a gente fazer o desfecho, eu queria que você contar um pouquinho das aventuras que vocês estão fazendo, né? E tem agora um Instagram para isso, tem Isso. o canal no do YouTube. Eu queria que vocês contassem um pouco o que é esse projeto para vocês. Deu para entender? Quer que eu falar mais devagar? Sim, Tá, não, tá. eu entendi. E, na verdade, nós gostamos muito aventuras sempre. E também eu acho não é normal, porque como nós mudou para muito país e É uma sempre... eterna aventura. Isso, Deixa eu só fazer um parêntese com a Tatiana, só para explicar isso. A questão da zona de conforto, eu sei que eu falo muito sobre isso, mas quando a gente entra na zona de conforto, nós dois, né? Passa um mês, passa 2 meses, passa 6 meses, a gente diz, poxa, nós vamos ficar aqui, vamos isso evoluir, mesmo, né? vamos evoluir, vamos Sim. fazer coisa diferente, vamos Sim. evoluir. E isso não quer dizer que eu estou abrindo mão de tudo que eu estou construindo ou que a gente está construindo junto. Simplesmente, vamos continuar crescendo, vamos continuar fazendo coisas Vamos lá, novas, ainda dá, vamos né? lá, Tipo, vamos ainda lá, dá, vamos vamos agregar juntos. mais coisas. E isso faz com que a gente esteja o tempo todo em situações novas. Esse final de semana é uma prova disso. Sim, né? sim. A gente decidiu vir para essa Novas viagem semana amizades, passada, novas exatamente. experiências, enfim, é um de mix de coração emoções. aberto. Coração E aberto. de coração aberto. Pois é. Olha, vai ter dificuldade, Sim. a gente sabe que vai ter dificuldade, mas vamos lá. Né? É então, isso. eu acho que o canal do YouTube é muito sobre isso, né? E o Instagram é muito sobre legal, isso, de tá. vamos para a próxima aventura, vamos para o novo passo. Como né? é que é o nome do canal? E o canal é Direcionado para a América, né? aventuras, né? Sim. Tá em inglês, em né? inglês. O nome é Living Living Life Out Loud. Living é sair, não é? É como se fosse vivendo a vida em alto nível, Ah, né? Vivendo tá, a vida tá. em O living de viver, no caso, né? Sim. living de viver, living life out loud, que é Legal. eu quero viver altamente, né? Eu quero Massa, viver alto. que E aí a massa. gente coloca a descrição exatamente do canal. Depois né? vocês me passam para eu colocar na descrição desse Perfeito, vídeo também. perfeito. E o Instagram, que eu vi vocês fazendo aí uns videozinhos Sim, e tal. sim. É o mesmo nome, o O Instagram? Instagram é o outro, o Instagram é o dela, pessoal. Outro Instagram é minha, mas na verdade nós como você falou sobre isso antes, e quando a gente viaja muito, 7 anos atrás, eu comecei um blog sobre nossas viagens, mas eu parar porque esses Demanda do trabalho Momentos agora, difíceis, né? Ah, tá. momentos difíceis, eu senti, não, eu não quero fazer isso mais, porque também eu não quero mostrar alguma coisa errada. Entendi. Não, A é perspectiva... real. Entendi, entendi. E isso é uma coisa que a gente vê muito no Instagram, vê muito em mídias sociais, que você só vê coisas lindas, né? Não é verdade, a gente mostra as dificuldades, mostra as coisas que dão errado, mostra... Porque essa é a vida. Essa é a vida. Essa é a vida. Nua Não e é crua. só lindo, maravilhoso, maquiagem e etc. Né? Sim, sim. Não, a vida é cheia de dificuldades. E o canal é bem sobre isso. Que legal, cara. Estamos fazendo uma viagem, tá aqui o que deu certo, tá aqui o que deu errado, conheci essas Vocês pessoas. fizeram adorei. bastante material aqui, né? Muito, Então... bastante material. cara, eu vai ser quero bem ver, me legal. passa depois Com o link certeza. e tal. Com certeza. Mas então, também porque nossa vida parece é muito legal, tudo legal, o que nós fizemos, mas nós passamos muitos momentos Aqui, muito gente, difíceis. ó, hoje teve quedinha. Hoje teve quedinha vindo pra cá, mas isso é normal, tá no muito motociclismo, galera. Não se preocupa, não. A moto deitou na areia. Gente. A moto deitou. Aqui, ó, pra chegar, a gente tá aqui num lugar muito legal chamado Lapa. Fica aqui, não sei se é Tianguá ainda. É Tianguá aqui ainda, né? Sim.
Tianguá, na serra, tem esse visual que a gente já mostrou para vocês. E para chegar aqui o acesso tem muita areia, areia fofa e tal. Ele precisou fazer um desvio de um carro, a moto dele é muito pesada, acabou virando um pouquinho mais devagarzinho, galera. Nada demais, é normal, é normal. Sim, sim. Né? E aí, então, o Instagram, visando isso, né, YouTube, a gente vai deixar na descrição. E pra gente fechar também, eu queria pra você deixar, não sei se tem um arroba lá da Fazenda e da sua consultoria, se você continua, como é que tu tá também, tá? Então, o da nossa fazenda é AgroBúfalo Brasil, né? Então é @AgroBúfalo Brasil, nosso Instagram, a gente é bem ativo no Instagram. Legal. E a consultoria, na verdade, a gente está no LinkedIn, né? E com a consultoria que é Sawaia Solutions, né? Sawaia Solutions é a consultoria. A ideia da consultoria, gente, eu sei que a gente não falou muito sobre isso, mas verdade, é mas pode passar ajudar aí pequenas e médias empresas a se estabilizarem, tanto financeiramente como operacionalmente. Sim. Né? Porque muitas vezes a gente começa um negócio, vou dar um exemplo, eu quero abrir um bar, porque eu gosto do evento, eu gosto do movimento. Mas por trás disso você tem todo o movimento operacional e financeiro que precisa estar estável para você ter o sucesso do bar. E muitas vezes o empreendedor, ele tem esse passo inicial, que é abrir o negócio, ele faz o investimento, mas ele precisa da estrutura para que esse negócio continue crescendo de maneira estável, passando por todas as dificuldades que vai passar. De forma saudável. Passar por dificuldade de forma saudável. Né? Exatamente. Sim. Então a consultoria é exatamente ajudando pequenas e médias empresas a passarem por situações de uma maneira estável e estruturada. Né? É isso que a gente busca. Tanto pela questão financeira, como operacional, marketing, etc. Sim. Pô, cara, massa. A gente vai deixar também o link aí, se tiver algum telefone e tal, para quem quiser entrar em contato com vocês. Eu, de fato, estou muito feliz com o nosso papo. Eu acho que rendeu bastante coisa legal. Muito aprendizado para mim. Tem. Pior que tem, cara. A gente pode marcar uma parte 2, de repente um Léo visita lá na fazenda, ou na consultoria, alguma coisa. Porque, cara, não é comum a gente ver, né, uma fazenda de búfalos e tal. Não, a gente pode marcar qualquer dia, a gente vai ver isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá, de coração. A gente dedica esse podcast ao nosso Senhor Deus sempre. Com certeza. Aqui a gente fica querendo, no intuito de levar aquela boa mensagem para vocês, que vocês já conhecem, o intuito do nosso canal. Eu estou muito feliz de ter conhecido vocês, de verdade, cara. Com certeza. Do fundo do coração. Igualmente, o sentimento é mútuo. Né, o motociclismo proporciona isso pra gente, é por isso que eu amo tanto isso, cara. Perfeito. Sabe, a gente não sabia nem quem, era história e tal, e a gente acaba, né, aproximando. Não é pela moto que o outro tem, não é pela condição financeira, é porque realmente a gente gostou de ouvir a história um do outro. E simples assim, isso é o motociclismo. E eu acho que isso tem a ver com fazer as coisas de coração aberto. Eu acho que o motociclismo ele faz com que a gente esteja em situações despregado. Né? A gente está despregado do eu sou um empresário, ou eu tenho um negócio, ou eu sou um funcionário público, ou não importa o que você faz, você está despregado, aproveitando aquela realidade que você está passando naquele momento. Exatamente. Isso faz muito bem. Exatamente. Tiara, obrigado, bem-vinda, conte comigo o que precisar, a gente está morando pertinho agora, tá? Que você consiga ser plena em todas as áreas de sua vida, junto com esse cara que é sensacional, velho. Muito obrigado, muito Léo. fera, com certeza, véio, de verdade. Bom demais. Obrigado de coração. Com certeza. Queria deixar aqui meu abraço a toda a família Sawaia, que vai assistir a gente, eu tenho certeza. Com certeza. Uma das primeiras clientes quando a gente chegou na ilha foi sua mãe. Foi? Olha, coisa boa. Fica aqui meu agradecimento a ela por ter acreditado lá atrás no nosso trabalho também. Bom demais. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Hoje não foi quinta, não está sendo ao vivo por motivos óbvios. A internet aqui está bem estável, por isso que a gente preferiu fazer gravado. Mas se Deus quiser, a gente se encontra na próxima quinta. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Até logo, gente. Obrigado. Valeu. Tchau.